Olá, alunos, tudo bem? Então, devido a alguns não poderem participar das nossas lives, eu vou gravar esse vídeo sobre o conteúdo devido a muitos pedidos, né, de alunos que não puderam estar presentes nas nossas lives, tá? Então, o que é a arte-terapia? Né? A gente vai ver um pouquinho sobre a arte-terapia relacionada, então, à depressão. Mas antes a gente tem que entender um pouquinho sobre a arte-terapia. O que é a arte-terapia, afinal, né? Então, nessa imagem, a gente já consegue perceber que a arte-terapia está mudando o cérebro humano, ela está trazendo um colorido para esse cérebro, né? Então, ela vai mudar a vida da pessoa, né? Claro que isso não é um processo de um dia para o outro, vai ter um tempo, vai ter uma caminhada, mas é isso que ela vai buscar fazer, né? Vai trazer um colorido especial para a vida daquela pessoa. Nessa outra imagem aqui, nós vemos então uma mandala, né, gigante, e várias pessoas ao redor dela. Então, a arte-terapia ela pode ser construída de forma coletiva, né? Não só individual. E ela pode ser um processo, então, de realização de uma atividade artística, mas depois é que a gente percebe que parece que elas estão tendo, né, uma outra relação também com aquela atividade, algo mais psíquico, né? Refletindo sobre suas vivências durante a produção daquela mandala e tudo mais. Nessa outra imagem, nós vemos uma pessoa, então, e essa pessoa ela está tendo um colorido diferente, ela ainda está se escondendo, né? Mas ela está se descobrindo. Então, é nesse sentido que a arte-terapia ela vai agir também. Ela vai ajudar na autodescoberta daquela pessoa. Então, nesse slide, a gente já tem várias questões, né, abertas com relação à arte-terapia. Mas por que eu estou trazendo esse assunto para vocês, então, tá? Isso é algo importante também. Eu sou arte-terapeuta há 2 anos já e trabalho com arte-terapia, então, na Fênix Escola de Arte e Ateliê de Arte-Terapia, qual eu sou proprietária, e sou professora aqui também, além de arte-terapeuta. Então, além de prof de arte, né, de vocês, eu também trabalho nesse sentido, né? Estou começando nessa área, mas já tenho alguns trabalhos para mostrar para vocês como exemplos do nosso dia a dia, né? De coisas que aconteceram comigo, muito legais. E também, então, de mostrar para vocês essa possibilidade da arte terapia como ajuda, né, para essa questão, esse momento que a gente está passando agora. Além disso, então, eu também sou professora, né, formada com relação à biologia, que você já sabe, né, que eu já fui prof de alguns. Também eu tenho algumas outras especializações e outras em andamento, né? Também sou professora alfabetizadora. Então, com relação a gostar de vários âmbitos, né? Eu tenho essa questão de gostar de muitas coisas, né? Por isso que eu acabo sempre continuando os estudos e indo para várias áreas a quais eu me identifico, tá bom? Então, afinal, o que é arte-terapia? O que vocês acham que é arte-terapia? Um minutinho para pensar. A arte-terapia, como diz o nome, né, é uma terapia, então, voltada, né, para o uso da arte de forma terapêutica. E ela deve ser feita, então, pelo um arte-terapeuta, uma pessoa que estudou para isso, né? E aí a gente vai ver várias questões relacionadas a isso. Então, a arte-terapia ela vai usar a arte como um instrumento para a promoção da saúde, da qualidade de vida, mas quais são as linguagens artísticas que são usadas na arte-terapia? Todas aquelas linguagens artísticas que nós usamos, então, também nas aulas de arte, elas podem ser utilizadas na arte-terapia. Então, a linguagem plástica, que é fazer desenhos, esculturas, a linguagem sonora, de músicas e instrumentos, a linguagem literária. Então, a gente às vezes esquece que a literatura ela é um tipo de arte, né? A escrita criativa, que seria os letterings, que vocês já devem ter visto, né? Que são aquelas imagens com frases, né? Escritas de formas diferentes, poesias, mitos, contos, a expressão através do teatro, que a gente chama de dramaturgia, né? A expressão corporal por técnicas de relaxamento, respiração, dança,
tá? Tudo isso pode ser utilizado, então, em arte-terapia. Lembrando um detalhe bem importante, que a arte-terapia vai focar no processo e não no resultado. Por isso que a gente diz que ela não enfatiza o estético, o belo. Não quer dizer que aquele trabalho que a pessoa fez dentro da sua sessão de arte-terapia vai ser algo que tem que ter um resultado magnífico no final, porque o foco não é o resultado, o foco é o processo. No decorrer, vocês vão entender, tá bom? Quais são as técnicas que a gente pode utilizar, então, nas sessões de arte-terapia? Como eu já comentei, todas que a gente utiliza em sala de aula, ela só é trabalhada de uma forma diferente, tá? Então, qualquer uma dessas técnicas aqui, vocês já conhecem elas, pode ser usada na arte-terapia. Mas então, será que arte-terapia não é a mesma coisa que aula de arte? O que vocês acham? Tá parecendo tudo igual, né? Mesma coisa. Só que não, pessoal. Aqui a gente consegue ver a diferença, então, entre as duas coisas. Por exemplo, a aula de arte ela acontece numa sala de aula, que é um ambiente que tem várias pessoas ao mesmo tempo, né? 10, 15, 20, 30 alunos, dependendo da turma. E tem um tempo limitado, né? E muitas vezes, devido a essa correria e esse grande número de pessoas, o professor ele não vai conseguir observar cada aluno de forma individual. A gente tenta, né? Mas a gente não faz milagres. Então, a gente não consegue ter esse olhar individualizado. Às vezes, tem um aluno que não está muito bem naquele dia e a gente não consegue perceber devido a ter esse número grande de alunos, né? Já a arte-terapia, ela acontece num lugar seguro e confidencial. O que isso quer dizer? Que aquele sigilo entre médico e paciente que a gente ouve falar, né? Ele acontece com todos os profissionais, né? Com o professor também lá na sala de aula, mas como é uma sala com várias pessoas, pode ser que alguém escute o que está conversando, né? E já que na sessão de arte-terapia é algo que pode ser feito individual ou coletivo, né? Como a gente viu lá no comecinho, mas também é feito mais específico para aquela pessoa, é planejado para aquela pessoa e as necessidades que aquela pessoa tem. Quem que deve dar aula de arte na escola? O professor de arte. Infelizmente, muitas vezes não é o que acontece, né? A gente sabe disso, porque não tem muitos professores formados de arte, né? É uma profissão que está, digamos, entrando em extinção, infelizmente. E às vezes outros profs acabam dando essa aula, né? E aqui tem que ser um arte-terapeuta para trabalhar com arte-terapia. Pode ser um psicólogo? Pode, se o psicólogo se especializar em arte-terapia. Então, não é necessário ser prof de arte para ser arte-terapeuta. Qualquer pessoa formada pode se especializar em arte-terapia se ela tem aptidão para isso, né? Se ela se vê trabalhando com isso, ela pode, certo? Claro que o prof de arte vai ter mais vantagens com relação ao trabalho com as técnicas, porque é algo que ele já faz, né? Mas qualquer profissional que estudar, se dedicar, pode ser um arteterapeuta em sua pós-graduação, ser um especialista, tá bom? E a aula de arte, ela envolve o ensino de técnicas artísticas e também conteúdos, porque a gente tem uma lista de conteúdos que tem que passar para vocês nas aulas de arte, tá? E já a arte-terapia é um processo terapêutico, ele não vai ficar passando matéria, conteúdo para aquela pessoa. Ela só vai usar uma técnica para ela expressar aquilo que ela está sentindo, que daí já vem aqui na questão do objetivo. Qual que é o objetivo da arte-terapia? É a expressão dos sentimentos daquela pessoa e ela se autoconhecer, tá? Esse é o objetivo. E já a questão aqui, então, da aula de arte, o objetivo é criar e desenvolver habilidades artísticas. Então, o professor vai apresentar uma técnica para o aluno e esse aluno vai desenvolver aquela técnica e vai ter que mostrar um resultado estético, né? Bonito para aquilo que ele aprendeu. Então, o professor vai ver se foi caprichado, se o aluno deu tudo de si. Claro que tem alunos que vão ter mais facilidade, porque eles têm mais essa questão artística dentro deles, né? Mas tem alunos que não gostam de arte e a gente consegue perceber isso como professor. E a gente vai cobrar conforme a capacidade que cada aluno tem, certo? Mas o foco da aula de arte é isso, é conseguir realizar uma técnica de uma forma esteticamente bonita,
né? Bela, ou seja, a técnica tem que estar correta, tem que estar caprichado. E já na arte terapia, não. O foco é todo o processo, né? Como que a pessoa está se sentindo, que sentimentos ela está expressando durante, então, essa questão, né? De fazer aquele desenho, de fazer aquela pintura. Depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Em quais situações, então, a gente pode trabalhar arte terapia? Certo? Já que a gente viu que a gente pode trabalhar, né? E como que a gente trabalha? Então, são várias, são inúmeras, digamos que todas as possíveis, né? Claro que vai depender o grau que aquela pessoa tem daquela comorbidade que ela está passando, mas a princípio com tudo, né? Coloquei aqui a questão da depressão, que a gente já vai entrar nisso. A questão, então, da saúde mental em qualquer idade, desde que aquela criança está conseguindo segurar objetos, já pode ser trabalhado, então, arte terapia, mas criança mais velha, pré-adolescente, adolescente, adulto, idoso, que eu vou trazer vários exemplos aqui para vocês. Então, pode ser trabalhada essa questão, né, da saúde mental através da arte terapia. O autoconhecimento, a transformação, a construção da identidade. Às vezes a pessoa tem baixa autoestima, isso vai ajudar muito. A pessoa vai se sentir com uma autoestima maior, vai se conhecer melhor, vai ver mais suas capacidades, né? E vai melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, certo? Além disso, a arte terapia também, então, ela pode ser utilizada junto com outros especialistas. Então, no tratamento de doenças propriamente ditas, coloquei algumas aqui, certo? Mas tudo que vocês imaginarem, né, pode ser trabalhado dependendo, né, do grau daquela doença que a pessoa tenha. Mas então o arteterapeuta pode trabalhar junto com um psicólogo, pode trabalhar junto com um psiquiatra, e se tiver uma comunicação entre esses especialistas, é melhor ainda para a evolução daquele paciente, tá? Então, resumindo, a arte terapia ela é para qualquer pessoa, em qualquer idade, né? E ela gera qualidade de vida. Esses são três aspectos fundamentais, então, para a gente entender na nossa aula de hoje, né? Na nossa conversa aqui virtual, né? Que a arte terapia ela é em qualquer idade, para qualquer pessoa, e ela vai gerar como produto final, entre outras coisas que a gente já vai ver depois, mas qualidade de vida principalmente. Relacionada à arte terapia e à depressão, que é o nosso assunto, né, de hoje, mas antes vocês tinham que entender o que era a arte terapia. Eu já coloco aqui nessa imagem, né, a depressão. A pessoa que está em depressão, ela vai ver o mundo cinza. O mundo dela não faz mais sentido, ela não se sente mais pertencente àquele mundo. É como se as cores se apagassem. E a arte terapia, olha, ela traz um colorido novamente para a vida daquela pessoa. Como, né? Como que ela faz isso? Mas primeiro lembrando, né, que depressão é uma doença, apesar que muitas pessoas ainda têm preconceito e dizem que é frescura. Infelizmente, a gente sabe que tem, né? Tudo que é coisa tem preconceito, então por que a depressão não teria também, né? Qualquer pessoa em qualquer idade pode ficar depressivo, sim. E o que acontece? Como que a pessoa depressiva se sente, né? Então, ela vai se fechar em um seu mundo, ela vai se isolar, ela não vai ter mais vontade de fazer nada, às vezes nem de sair da cama de manhã, tem que fazer um esforço muito grande para isso. Ela vai se sentir abandonada, excluída, vai ter baixa autoestima, pensamentos de morte, tristeza, né? E ela não tem forças de sair daquela bolha, aquele mundinho que aquela pessoa criou, né? Aqueles muros que ela ergueu ao redor dela, ela vai precisar de ajuda. Então, como que a arte terapia vai ajudar essa pessoa? Então, a arte vai permitir que essa pessoa que está com dificuldade de se expressar verbalmente, ou seja, ela não consegue falar aquilo que ela está sentindo, que ela se sente tão mal que ela não consegue falar. Então, ela vai conseguir se expressar através da arte, né? É uma maneira alternativa da pessoa se expressar os seus sentimentos, né? A gente já trabalhou, então, a questão de cores, né? Vocês já sabem que as cores expressam sentimentos e sensações, né?
Então, o arteterapeuta vai conseguir identificar tudo isso nos trabalhos que essa pessoa está produzindo e vai conseguir acompanhar a evolução ou não dessa pessoa e montar estratégias para auxiliar ela com relação à depressão. E a arte é algo leve, né? Não tem ideias preconcebidas, ou seja, não tem preconceito daquilo que a pessoa for fazer, né? Da obra que ela for criar. E a pessoa vai conseguir se sentir livre. Claro que é um trabalho demorado, né? É um passinho de cada vez, certo? Não é do dia para a noite que isso vai acontecer, mas é uma possibilidade de se trabalhar dentro da depressão, tanto na prevenção, gerando mais qualidade de vida daquela pessoa, como também no tratamento da depressão, ele vai auxiliar junto com outros especialistas, né? Às vezes realmente precisa, né, do psiquiatra, né? Porque a pessoa vai ter que tomar geralmente uma medicação, ou de um psicólogo também ajudando, né? Mas a arte terapia em conjunto vai conseguir sim trazer benefícios. Então, ela vai fazer com que uma pessoa depressiva esqueça por um tempo os seus problemas, se conecte com uma outra energia, uma energia maior, comece a ver que ela sim pertence àquele mundo e que aquele mundo pode sim ficar colorido novamente. Então, como aqui está nesse slide, né? A arte terapia vai trazer esse colorido de novo para a vida da pessoa. Vai mostrar um caminho onde tudo é possível, ter uma vida melhor, com mais alegria, mais entusiasmo, mostrar uma nova visão de vida para aquela pessoa. Aqui eu trouxe um exemplo de uma das técnicas que são bastante utilizadas com relação à depressão, que ela tem demonstrado muito resultado, que é a questão da pintura. Pode ser pintura com qualquer material, pode ser pintura em tela, pode ser pintura com lápis de cor, com giz de cera, com têmpera, né? O arteterapeuta vai adaptar conforme ele vê que a pessoa, né, ela tem uma afinidade com aquela questão. Pode ser que em cada sessão ela trabalhe com materiais diferentes, tudo depende da pessoa e da situação que aquela pessoa está vivendo, certo? Aquilo que ela está buscando também. Mas a questão da pintura é algo que comprovadamente funciona, tá? Depois eu vou mostrar um exemplo que aconteceu comigo. Então, é uma das formas mais expressivas, né? Que a pessoa consegue ter contato consigo mesma, ela vai ter contato com as suas dúvidas, angústias e aquilo que ela não consegue expor verbalmente para o mundo ou de outra maneira, né? E ela vai se conhecer através dessa pintura, pode ser qualquer outra arte, mas a pintura ela é bem utilizada nesse sentido. Aqui eu vou trazer alguns exemplos que eu trabalho no Fênix Escola de Arte e Ateliê de Arte Terapia, que eu comentei com vocês antes, que é onde eu trabalho arte terapia, tá? Vou trazer agora exemplos que eu trabalhei, então, na Clínica Geriátrica São Luís, que foi aonde eu fiz, então, a minha monografia, né? Relacionada, então, à arte terapia, tá bom? E aí vocês vão ver que é bem legal. Então, aqui tem os exemplos, são prints lá da página do Instagram. No final eu mostro para vocês ali aonde vocês podem encontrar, caso ainda vocês não conheçam, né? Mas olhando aqui parece que foi tudo tranquilo, né? Que foi só chegar lá e eles começaram a participar. Mas na verdade não é assim, né? Então é trabalhado de uma forma coletiva, só foi interrompido agora por causa da pandemia, né? Eu fiz a monografia lá, eles gostaram do trabalho. Alguns idosos se interessaram, né, que viram os outros pintando, porque eu não fiz com todos, né, eu fiz apenas com 2 pessoas lá a minha monografia, né. Com relação a espaço, tempo e tudo mais, e custos, consegui fazer apenas com 2. Depois fui convidada a trabalhar com todos, então, numa forma coletiva. Mas no começo, eles não se sentiam capacitados, eles diziam que não conseguiam fazer, que eles nunca tinham pego um lápis de cor, que eles nunca, então, tinham participado de algo assim, né, que eles não conheciam, que eles não eram capazes. Aos pouquinhos, então, foi mudado esse pensamento, eles começaram a participar e a gente viu o sorriso crescendo no rosto deles, que isso é a melhor coisa que existe, né? Então, aqui eles estão trabalhando com lápis de cor, com têmpera, com colagem, né? Então, é feito o grau de dificuldade conforme o nível que aquela pessoa está, né? A idade, as condições que aquela pessoa tem. Então, são trabalhos simples, né? Digamos assim, que muitas vezes é utilizado, né,
nas séries de currículo, né, nos anos de currículo na escola, que são com as crianças menores. Mas como é um trabalho coletivo, não se conseguia fazer algo individualizado, é feito de acordo com o que todos conseguissem fazer, tá bom? Então, aqui tem mais exemplos aos trabalhos deles depois que eles terminavam. Então, eles ficam bem orgulhosos, bem satisfeitos de conseguirem. Lembrando que durante a nossa fase, então, de ser uma pessoa idosa, a gente vai perdendo, né, alguns movimentos, né, as capacidades da nossa motricidade fina, que é o movimento dos dedos, das mãos, aquele movimento de pinça, né, que a gente faz então com o nosso polegar e o indicador, e todas essas atividades que a gente faz, elas são voltadas a que eles mantenham esses movimentos e recuperem alguma coisa, né? E partes cognitivas do cérebro também que vão atrofiando com a idade. Então, nesse sentido que é trabalhado todas as técnicas, né? Então, a questão de jogos com eles também, né? Daí que vocês veem, o meu filho participou, que nós estávamos na quarentena, então ele tinha a possibilidade de ir junto, que era na parte da tarde. Então, toda essa parte cognitiva é trabalhado também dentro da arte terapia, tá? Então, ela pode ser trabalhada com eles e eles gostam bastante. E aqui a questão da pintura, né? Então, com essa senhora que eu trabalhei na minha monografia, e esta senhora, então, aqui, que infelizmente ela veio a falecer, né? Ela gostou tanto de ver as outras pintando que ela quis fazer um quadro, e ela tinha muita dificuldade, né? Ela tinha problemas nos pulsos, né, que repuxavam na pintura, mas ela se esforçou, ela foi, ela conseguiu, e ela conseguiu realizar o sonho de fazer um quadro, e dá para ver o sorriso no rosto dela, né? E isso é algo muito gratificante no nosso trabalho. E aqui são outros trabalhos desenvolvidos aqui no ateliê para vocês conhecerem, que são atividades mais voltadas para a questão artística, e aqui com as crianças é para o desenvolvimento delas, né? Principalmente a parte da questão do desenvolvimento fonológico delas, né? Mas, como eu sou arteterapeuta, acabo trabalhando esse outro lado também, mesmo não sendo o foco dessas aulas. A questão da pintura em tela com crianças, com pré-adolescentes, com adolescentes e com adultos também, né? Então, é focado na técnica, que é uma aula de arte, não é uma sessão arteterapêutica, mas a gente acaba trabalhando um pouco disso também, né? Já que eu tenho essa questão dessa área, acabo trabalhando nesse sentido também. E na questão do desenho também, que ela é trabalhada aqui. Então, quais são as vantagens da arte terapia? São muitas, né? Vou citar algumas aqui, né? Vocês têm o material também disponibilizado lá no Classroom, que tem tudo que eu coloquei aqui nesses slides. Então, motivação, independência, atividade, o desenvolvimento da criatividade, comunicação, adaptação, flexibilidade, originalidade, autoconsciência, harmonia, senso estético, desenvolvimento psicomotor, neurológico e emocional, né? Que foi o que eu falei para vocês. Diminuição do sofrimento psíquico, possibilidade de se expressar, construção e reconstrução das dificuldades de se relacionar com o mundo e consigo mesmo, né? Um bem-estar físico, mental, emocional, autocuidado, autoconhecimento, alegria, satisfação, liberdade. Isso é muito individual de cada um. Cada pessoa vai conseguir desenvolver, né, um âmbito ou vários desses aqui. Então, é algo muito especial para cada pessoa, é algo único, né? Cada pessoa vai ver nesse sentido. Depois vocês têm um videozinho, também tá lá no Classroom, não vou colocar aqui porque o volume fica baixo, tá? Mas mostra que um dos exemplos, tem vários na internet, se vocês buscarem, da arte terapia sendo utilizada, né, com a técnica do crochê, com pessoas que estão lutando contra o câncer. É bem legal de assistir, vale a pena, né? Então, comprovado que auxilia muito, certo? Eu agradeço a atenção de vocês. Se vocês têm alguma pergunta, vocês podem colocar, então, lá no na nossa pasta do Classroom, tá bom? Agora, então, eu vou falar sobre as atividades que nós vamos realizar durante essa semana. Para vocês a atividade prática que a gente vai fazer, então, né, com relação à arte terapia. O nome dessa atividade é Caixinha da Gratidão. Como é que ela vai funcionar? Vocês vão pegar, então,
uma caixinha, ou um pote, um vidrinho, um copo, uma caixinha de remédio, qualquer recipiente que vocês têm na casa de vocês. E a única coisa que eu vou pedir é que vocês escrevam uma etiqueta, caixinha da gratidão, para que quando vocês olharem para ela, vocês lembrem que vocês têm que realizar então essa atividade. Por quê? Porque essa atividade ela vai ser realizada durante 7 dias, ou melhor, 7 noites. Vocês vão deixar essa caixinha lá do lado da cama de vocês. Lembrando que o foco não é fazer uma caixinha linda, maravilhosa, né? Porque não é uma atividade de artística, né? De arte. É uma atividade de arte e terapia para vocês sentirem como é que isso funciona, tá bom? Então, vocês vão pegar essa caixinha com o nome Caixinha da Gratidão, deixar do lado da cama de vocês e durante 7 noites, toda noite, vocês vão escrever um bilhetinho. Ninguém vai ler esse bilhetinho além de vocês não vão precisar mandar para mim, então sejam sinceros, tá? Coloquei aqui alguns exemplos. O que eu posso, né, agradecer que eu tive no meu dia? Coisas simples que a gente tem muitas vezes não dá valor. Por exemplo, a comida que a gente tem todo dia, a família, né? Os amigos que mesmo distantes, graças à tecnologia, a gente consegue ter algumas formas de estar perto deles, a nossa casa. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente fica pensando, eu queria ter uma casa maior que nem fulano de tal. Eu queria ter uma piscina na minha casa. Eu queria estar viajando, eu queria aquele carro, né? Ou eu queria ter um celular de tal modelo. A gente só foca no que a gente quer e que a gente não tem, né? Muitas vezes são coisas materiais que não fazem diferença na nossa vida se pararmos para pensar realmente. Então, o foco dessa atividade é que nem tá escrito aqui, ó, dê valor às pequenas coisas da vida, tá? Nesse sentido que a gente vai realizar isso. Então, vocês vão fazer durante 7 noites, vai ter 7 bilhetinhos, certo? No 8º dia, vocês vão abrir essa caixinha da gratidão, tá? E aí, vocês vão deixar os bilhetinhos do lado da caixa fechadinhos, vão bater uma foto para comprovar que vocês fizeram essa atividade, certo? E aí, depois, vocês vão ler, só vocês vão ver o que está escrito e vão refletir sobre aquilo que vocês escreveram. E sobre essa atividade também, porque vocês vão escrever depois um pequeno relato sobre isso, que eu já vou explicar. Mas então, o que vocês vão pensar? Vocês vão ler sobre aquilo ali, daí vocês vão pensar, nunca tinha pensado nisso, olha quanta coisa eu tenho para agradecer. Ou vocês vão pensar, que coisa mais ruim de fazer, não gostei, tá? Então, é um momento de reflexão que vocês vão ter sobre isso. E aí, vocês vão fazer o que para comprovar que fizeram essa atividade? Vocês vão mandar uma foto da caixinha, né, com os papeizinhos, como eu falei, e uma foto de vocês segurando essa caixinha. Lembra que ela não precisa ser decorada, só tem que estar escrito nela Caixinha da Gratidão, tá? E aí vocês vão ter um questionário do Google Formulário para responder, que eu já vou mostrar aqui como é que faz, tá? Mas só lembrando que lá no Google Formulário, quando vocês verem essa imagem, embaixo dela tem escrito, ó, sua resposta. E aí vocês vão escrever o relato de vocês. Vocês vão dizer se gostaram ou não de fazer essa atividade, como é que foi, como é que vocês se sentiram, que é nesse sentido que a arte terapia ela funciona, tá? Então, vocês pensem nisso e se quiserem colocar que vocês não gostaram de fazer, tudo bem, podem colocar. Só digam o porquê disso, sempre tem que justificar, certo? Agora eu vou mostrar para vocês, então, como que faz esse questionário do Google Formulário, que ele está lá no nosso Classroom. Então, pessoal, vocês vão entrar lá no Classroom, na pasta dessa aula, aqui da semana 22 e 23, né? E vão clicar aqui, ó, no Google Formulário. E ele vai abrir esse questionário aqui. E esse questionário vocês podem entrar para espiar, não tem problema, e sair dele de novo, né? É só não clicar no botão enviar. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vão ter que responder todas as perguntas, senão vocês não conseguem clicar em enviar, certo? Então, qual é o seu nome e a sua turma? Vocês vão escrever aqui. Vão assinalar o que é incorreto sobre arte e terapia, ó. Só conseguem assinalar uma opção. E depois aqui diz, assinale as opções que descrevam a arte e terapia. Então, quais são corretas, ó?
Tem várias, vocês conseguem assinalar mais de uma. E aqui também, ó, as opções que descrevem uma aula de arte. Então, tá aqui também, vocês conseguem assinalar mais de uma. Aqui, ó, com base no que a gente viu, como é que a arte-terapia auxilia contra a depressão. Então, aqui embaixo tem o local para vocês digitarem. Lembrem que tudo que a gente viu aqui, né, nesse vídeo, vocês têm ele em PDF ali dentro do Classroom. Aqui, ó, assinale todas as opções corretas sobre os benefícios da arte-terapia. Então, aqui também, ó, tem várias. É só vocês conferirem lá e assinalar. Por último, vocês têm o relato dessa semana que vocês fizeram a caixinha da gratidão, tá? Então, depois que vocês fizeram durante as 7 noites a caixinha da gratidão, vocês vão escrever aqui a resposta de vocês, certo? E vão apertar no botão enviar. Só conseguem enviar uma vez, tá? Então, só enviem depois que tiver tudo respondido. Como que vocês vão ter a resposta disso? Vai vir por e-mail, então, a resposta, né, desse questionário corrigido. Quando eu corrigir, aí vocês vão receber no e-mail Educar, certo? Acredito que esteja tudo em ordem, né, que vocês tenham compreendido tudo. E caso vocês queiram conhecer mais sobre o trabalho, então, da arte-terapia e do Fênix Escola de Arte e Ateliê de Arte-Terapia, quem ainda não me segue, é só me seguir lá nas redes sociais, tá bom? Qualquer dúvida, mandem no Classroom. É uma atividade nova, diferente, mas acredito que vocês vão gostar, certo? Nos vemos na próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Ei, você! Por favor! Não esquece! Se inscreva no canal, curta esse vídeo e volte sempre. Obrigada, abraço, tchau, tchau!